Pode ser gravado. Pronto, estamos gravando agora a reunião. Hoje nós temos a proposta de dar continuidade ao livro Evolução em Dois Mundos e nós estamos no capítulo 38, que vai falar sobre evolução e destino. É um... As perguntas são bastante interessantes, gente. São muito interessantes que eu aqui peguei o próprio texto. Achei assim, bastante interessante e peguei o próprio texto para poder auxiliar no estudo nosso. E nós vamos pegar agora, compartilhar o texto e vamos debatendo. O pessoal que quiser vai parando, vai perguntando, ou então no chat, quem tiver vergonha de falar, pode botar no chat, ou quem tiver com algum problema no, no microfone, né? Igual o Marcelo, por exemplo, tá bom? Evolução e em Dois Mundos, capítulo 38, segunda parte, Evolução e Destino. Aí a equipe que estava junto com o Chico faz algumas perguntas para o André Luiz. A primeira pergunta é: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Será que está determinado a gente fazer o mal, a nós sermos mal? Aquela pessoa que fez o mal, que ocasionou uma série de coisas equivocadas, seja o assassino, seja o ladrão, seja o déspota, seja o ditador, será que estava determinado esse mal? Aí a resposta de André Luiz: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Então, primeiro ponto: ninguém nasce com destinação para o mal. Ninguém nasce para ser obsidiado, tá, gente? A obsessão é consequência. Ah, ele tinha uma expiação, era provação passar pela obsessão. Não, 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 não tem nada de provação, não tem nada de expiação. A obsessão é a consequência natural dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos descaminhos evolutivos. Mas eu não vim destinado para aquela. Existe uma coisa chamada lei das probabilidades, que é um conceito da física e que o Richard Simonetti muito bem adequou à doutrina espírita. Vamos dizer que eu tenho uma fraqueza física, tenho algumas deficiências físicas de pulmão, tive muitos problemas de pulmão e o Vitor não tem esse problema. Então, se eu e o Vitor sair sem camisa na chuva, o Vitor pode estar muito bem, no dia seguinte eu estar com uma gripe muito forte. Por quê? Eu tenho a probabilidade maior de pegar gripe por causa de um histórico meu. O Vitor não tem, porque ele já tem uma saúde muito mais abalizada, não tem esses problemas de saúde que eu tenho. Então, essa lei das probabilidades. Nós, por exemplo, nós não sabemos até que ponto nós estamos comprometidos com essas probabilidades. Por exemplo, eu nunca fumei, nunca bebi. Mas vamos dizer que amanhã eu vou lá, eu vou fazer assim, um teste. Eu vou lá, pego uma tacinha de vinho, seja o que for, e vou beber. E, de repente, a partir da próxima semana, eu viro um beberrão. Por quê? Eu tenho todo um comprometimento, eu não sabia do meu passado, que antes eu fui um alcoólatra inveterado, e foi aquela gotinha, aquele copinho de vinho que fez eu retornar aquilo. E outras pessoas bebem e não tem tanta dificuldade, eu teria. Então, como eu não conheço, eu tenho que procurar evitar, fugir da aparência do mal. É a lei das probabilidades, que é advindo, primeira, consequência das nossas imperfeições morais e fruto das nossas experiências transatas. Deu para entender isso? Deu para entender sim, Cláudio. Inclusive, foi muito bom esse comentário, porque muitas vezes, né, nós mesmos, né, hoje podemos não fazer mais, mas de repente já fizemos no passado, esses comentários de quem bebe é fraco, de quem fuma é fraco, de quem usa droga é fraco, enfim, entendeu? Não deixa de ser uma verdade, mas é uma doença. É uma fraqueza porque é uma doença. Você colocou muito bem a lei da probabilidade, porque a doença já vem. Então, e ninguém resolve isso de uma hora para outra, né? Muito bem colocado isso. Às vezes, ele é fraco, não é não é ele que é fraco, é uma doença, não pode experimentar. Se experimentou, corre o risco. Às vezes muita gente fica botando, como é que se diz, chupeta
na bebida do bebê. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Infeliz. Eu já fiz isso, tá? Quando era criança. Vi fazer, fiz. Hoje sei, depois que eu estudei, vi o absurdo que eu fazia, né? Mas, No campo, infelizmente, a gente, quando é ignorante, é isso, né? o Vitor deu esse exemplo, eu lembrei de para mim, o maior jogador de todos os tempos, para mim, melhor do que Pelé. O pessoal pode achar meio polêmico, né? Mas para mim, ele era melhor do que Pelé, mas ele acabou destruindo a carreira dele, que foi Garrincha. E Garrincha tinha um problema seríssimo com bebida. Ele, na biografia dele, ele conta que o pai dele também era alcoólatra e desde bebê acostumava, botava, né, molhava na cerveja, molhava-se no vinho e dava para ele. E ele acabou, depois crescendo com o problema da bebida e não conseguiu largar. Ele poderia ter uma vida de atleta extraordinário, poderia se transformar no melhor de todos os tempos, melhor do que Pelé, do que todos aqueles daquela época, mas não por causa da questão da bebida. Mas quem iniciou ele na bebida foi o pai dele, que iniciou e ele acabou não conseguindo superar aquela dificuldade. Então, nós temos grandes responsabilidades também quanto a isso. Aquele que não bebe, aquele que não fuma, não quer dizer que ele é mais virtuoso do que o que bebe e fuma, não, tá, gente? Às vezes o que bebe e fuma, ele tem uma série, ele pode ter aquele vício físico, mas eu, de repente, posso ter o meu vício moral, que é mil vezes pior do que o dele. Então a gente não pode ficar apontando, como diz aquela música infantil, né? Quando eu aponto um dedo para o vizinho, eu tenho três voltados para mim. Então não posso ficar me imaginando mais virtuoso do que outro. Cada um cuida de si. Eu não bebo, eu não fumo, ótimo, maravilhoso, mas isso não é essencial, gente. Vamos lembrar, por exemplo, no campo aí é, 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 mais espiritualista, de espiritualidade, eu, por exemplo, não sou vegetariano, mas admiro sobremaneira quem é vegetariano e gostaria de ser vegetariano. Mas Hitler, por exemplo, ele era vegetariano. Jesus comia carne e Francisco de Assis, Chico Xavier, também comia carne. Quem é superior, Jesus, Chico Xavier ou Adolf Hitler? Adolf Hitler só gostava de música clássica, música melodiosa, né? É, só ouvia Wagner, cuidava dos cachorros. Ele foi a primeira pessoa no mundo a promover uma campanha mundial para salvar os cães, salvar os gatos. Ele ficou numa lista de terceiro lugar para o Prêmio Nobel da Paz em 1937, 2 anos antes, pela Time, eleito pela Time, 2 anos antes de irromper a Segunda Guerra Mundial, que veio colidir mais de 60 milhões de mortos. Ele não comia carne, ele tinha uma vida muito equilibrada, ele não tinha práticas sexuais e não deixou de ser a pessoa com tantas dificuldades que ele teve. Outros, que talvez não tivessem esse padrão, Jesus mesmo fala que as pessoas chamavam ele de beberrão, porque ele bebia, ele andava com as prostitutas. Hoje ele poderia ser considerado, olha, esse cara aí não é muito legal, não. Então, os nossos padrões, gente, a gente não ficar se comparando com os outros. Cada um tem que buscar a sua virtude, cada um tem que buscar os seus valores e parar de se comparar e pensar que é melhor do que alguém, porque o véu da carne vai se fechar em algum momento. Aí, quando chegar lá do outro lado, a gente vai olhar para o outro, caramba, igual o irmão Jacó. A gente vai pensar, eu sou isso, o irmão Jacó está lá procurando a luzinha dele, cadê minha luz? Vai ter muito irmão Jacó desencarnado como espírito. A gente vai chegar do outro lado e falar, caramba, eu pensava que eu era o tal. Olha o que eu sou agora, olha as minhas condições. Se a gente não ficar ouvindo aquele montão de gente gritando suicida, suicida, ou outras coisas piores do que isso. Né? Gente, vamos continuar? Vamos lá. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória que deve ser conduzida ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Então, ele traz consigo a provação que ele escolheu, a tarefa redentora ou a expiação, tá? Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores, estão falando dos mentores espirituais, tá, gente? Eles presidem os movimentos, o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento.
É lembrar aqui, gente, aqui está falando gênero, ó, essa palavra aqui. O gênero de trabalho que ele pode escolher. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passivo de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Nós não estamos aqui na Terra para sofrer. Ah, eu sofro, mas eu não estou para sofrer. O sofrimento, a dor é escolha, não é uma punição divina. A lei, Jesus fala, a lei que existe, é a lei de amor. Ah, mas por que eu sofro tanto? Por que que não? Porque eu não aceitei o amor. Aí a dor vem me corrigir. Mas nós não nascemos para errar. Ah, é errando que se aprende. Errando é que se erra. Errando não se aprende nada, gente. A gente vai ficar errando, 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 a gente não vai aprender. A gente erra pelas nossas imperfeições morais. Mas nós temos espíritos, por exemplo, que andam em linha reta, como diz Emmanuel. Disse que Jesus foi um espírito de linha reta, né? Então, nós não temos que errar. O erro, infelizmente, faz parte pela nossa imperfeição moral, mas não deveria, tá? É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos irrecisíveis no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso que tenha sido o transviamento moral. Então, quanto mais grave a sua falta, maior dificuldade terá. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. A aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda. Nós estamos falando de provação, gente, lembrando que provação é quando o espírito já tem consciência e ele pede para passar com aquela dificuldade. Aí alguém pode chegar e falar, mas peraí, vocês espíritas são tudo doido, tudo maluco. Como é que eu vou pedir para ser pobre? Como é que eu vou pedir para ganhar, para ter doença? Como é que eu vou pedir para ter fibromialgia? Isso tudo é mentira. Então, é claro que nós estamos falando em sentido que você no plano espiritual tem uma visão muito mais ampla. Você sabe das suas finalidades. Quando a gente mergulha na carne, nós temos muitas vezes vários esquecimentos do nosso passado tenebroso, nós não lembramos de tudo, nós não temos aquela consciência muito ampla, a nossa consciência está embotada, nós temos alguns lives, opa, eu acho que eu sei o que foi, no sono você encontra com pessoas de outras encarnações, você consegue lembrar algumas coisas do passado, você consegue perceber intuitivamente algumas sensações do que você está passando por aquilo. Às vezes você encontra um afeto ou desafeto que você fala, meu santo não bateu com ele. Ou então aquela pessoa maravilhosa, a primeira vez que eu vi, é lembrança do passado, muitas vezes. Existem alguns outros que conseguem até lembrar com bastante clareza, que a maioria das vezes, muitas vezes, são algumas exceções, às vezes consegue lembrar. A pergunta 395 do Livro dos Espíritos vai falar justamente sobre isso. No entanto, essa aprovação veio para que nós possamos crescer. Nós não vimos para sofrer. O sofrimento é consequência. A gente veio para amar e não para sofrer. O Espiritismo não faz apologia da dor. Quem acha que o Espiritismo faz apologia da dor ainda não leu de maneira correta a filosofia espírita. Lembrando que Kardec fala a força do Espiritismo está em sua filosofia. Por que em sua filosofia? É o apelo que ele faz à razão. Quando nós espíritas deixamos de filosofar, deixamos de pensar, abdicamos de pensar, nós deixamos de ser espírita. Nós somos qualquer outra coisa. Ah, eu sou um leitor do espiritismo, eu sou um espiritado, eu sou um espiritólico, eu sou um espiritetante, ou seja, mais espírita eu não sou. O espírita verdadeiro, ele está sempre raciocinando, ele não abdica de pensar. Aí o André Luiz conclui: desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso. Olha só, ninguém, está aqui bem acentuado, ó, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso. Não existe isso. Eu nasci para me beber, para ficar na cachaça, para ficar no cigarro, para ficar na droga. Eu nasci. Não, meu filho. Nós, para as nossas dificuldades existenciais, uma série de problemática, nós ainda estamos mergulhados naquela dificuldade, pela lei das probabilidades, pela nossa experiência do passado, ainda estamos mergulhados e nós precisamos unir as nossas forças, auxiliar aqueles companheiros que estão na nossa caminhada. Quem tem um pouquinho mais de força, quem tem um pouquinho mais de esclarecimento, dá a mão.
aqueles que estão ali junto. Essa é a finalidade da vida. Progredirmos e crescermos juntos. Eu dou aula para jovens aprendizes, para garoto de 14 a 24 anos que estão com inserção no trabalho. Eu dou aula para 247 jovens durante a semana. E eu costumo sempre falar para eles que, olha, é extraordinário. Para mim é um exemplo. O garoto com 14 anos já está trabalhando, já está ajudando em casa. Eu acho assim, uma coisa assim, interessantíssima. As minhas aulas são bastante dinâmicas. Semana passada, eu fiz uma dinâmica com eles, uma dinâmica bem conhecida, chamada Ilha do Tesouro, que eu boto 3 jovens e boto 3 jornais na frente deles e a gente determina que eles vão chegar até um outro local da sala, outro lado da sala, boto um montão de obstáculos na frente e eles têm que chegar até o outro lado da sala e pegar a recompensa. Bota lá tipo uma caixa de bombom, por exemplo, que é o tesouro. Só que tem algumas regras. Eles têm que ficar em cima do jornal e a regra também é que eles não podem rasgar o jornal e não pode pisar no chão. Um pisou no chão, os 3 perdem. Um rasgou o jornal, os 3 perdem. Eles têm que agir como equipe. Aí eles têm que criar uma metodologia para poder chegar. E só com o espírito de equipe que eles podem chegar. Tem uma outra brincadeira que a gente faz também, uma dinâmica, a gente pega uma bala, bota os jovens em ciclo, pega uma bala e fala, essa bala é sua, e bota do lado direito da pessoa no chão. E depois eu falo, você tem que pegar a bala, só que você não pode usar a sua mão para pegar a sua bala. E todo mundo tem que pegar a bala e abrir a bala e chupar. E até eles descobrirem, alguns conseguem descobrir rápido, outros demoram para descobrir qual é o macete. Como é que ele vai pegar a bala, descascar a bala e botar na boca sem botar a mão na bala dele? Ou seja, tudo isso é o quê? Equipe. Nós temos que desenvolver o espírito de equipe. Quando a gente fica pensando só no nosso sofrimento, eu sofro muito, meu vizinho está feliz, minha vizinha está feliz, o outro marido do outro, a outra esposa, a gente vai continuar assim, porque nós estamos vivendo uma vida egoísta. Nós temos que sair do nosso mundo e então alcançar e estender as mãos aos outros. Os verdadeiros missionários são aqueles que saíram de si e que foram alcançar outras pessoas. Esses são os verdadeiros missionários. Né? Um Francisco de Assis, por exemplo, a Werner Keller, por exemplo, são pessoas, o Florence de Nightingale, são exemplos de missionários, de pessoas que saíram de si e que foram alcançar e ajudar outras pessoas. Aqui fala, ninguém recebe do plano superior determinação de ser relapso vicioso, madraço ou delinquente com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, roubo, né? No meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos sim nesse ou naquele setor da vida durante a recapitulação de nossas próprias experiências o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Mas, impulso, gente, impulsões, consequência das nossas imperfeições morais, tá? Tendência não é condição. Tem pessoas que têm uma tendência, porque elas já tiveram várias experiências. Eu, por exemplo, como já disse, por eu ter tido uma experiência negativa na vida anterior com o fumo, hoje eu tenho uma vigilância enorme com o fumo. Nunca senti qualquer tipo de propensão, qualquer atração por fumo. Pelo contrário, sempre fui muito avesso ao fumo. Mas também nunca me deixei chegar perto. Nunca um colega chegou a oferecer, porque eu sempre fui muito assertivo. Qualquer pessoa que me oferecesse qualquer coisa errada, eu era um pouco ignorante, não aceitava qualquer coisa dessa. Sempre fui educado desse modo. Minha mãe, desde criança, nos ensinou desse jeito: oferecer uma coisa ruim, você era até ignorante com as pessoas, não aceitava isso. Então, mas eu sei que como eu tive uma experiência negativa numa outra existência com um fumo que não foi muito interessante, então mais um motivo para eu poder ficar bem distante disso, apesar de eu não ter tido uma dificuldade nessa vida, pelo menos até o presente momento. Mas trago meu pulmão, minha garganta, uma série de problemas de pessoas que fumam, sem nunca ter fumado. Então, tem uma série de problemas, já nasci com problemas dentro da questão da respiração e da fala. Ou seja, experiência da vida passada, não foi dessa vida. Esse é aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação
originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que devemos ser. Olha só que bonita frase, gente. Tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que devemos ser. Olha só que coisa interessante. Paulo de Tarso fala o quê? O homem velho que ainda está ali, ó, tentando vencer. E o homem novo que não está. Paulo de Tarso ele fala: o bem que quero, esse eu não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes a gente faz uma besteira e a gente, meu Deus, olha o que, que eu fiz, olha o que, que eu falei. A gente fica ali, sabe, triste conosco mesmo. Por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu fui fazer aquela besteira? Isso já, na verdade, é até uma coisa interessante. Lá no centro, o pessoal vem falar: ah, Cláudio, estou com problema de consciência. Poxa, eu fiz uma besteira. Eu falei: graças a Deus que você tem consciência. Que bom que sua consciência está doendo. Imagina se você achasse que você estava certo. Você fez uma coisa errada lá com seu parente, ou usou uma palavra ruim, e se você chegasse que não, ele é que está errado. Então, você ter dor de consciência já é um avanço. Ah, mas eu errei, eu ainda não consertei. Então, agora você já está, o primeiro passo você já deu, já tem consciência que foi o erro. Agora dá o segundo passo. Vai lá e assume o erro. Bom, gente, uma pergunta só para você ver como é que ela é rica, né? Só essa pergunta, a questão do mal determinado. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir para a segunda pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas uma pergunta tem a ver e não tem muito. É porque, se eu não me engano, foi você que comentou em um dos estudos, né, que Chico estava passando com duas senhoras indo para o centro, em frente a um botequim, e viu dois rapazes jogando sinuca ou baralho, não me lembro, e bebendo. Aí as senhoras comentaram que, olha só, Chico, uma hora dessa da tarde, esses dois aí jogando, bebendo. Aí, se eu não me engano, foi você que comentou, eu queria saber o livro, né? E ele, parece que Emmanuel chegou para ele e falou: avisa elas que é muito melhor ele estar jogando e bebendo do que matando e roubando, que ele estava fazendo na vida anterior. Foi você que comentou isso? O Ramiro Gama que conta, né? Ramiro Gama? O Adelino também corrobora essa experiência. Ele fala que aquele grupo de pessoas que há 20 anos estavam lá. Chico ia para o centro, estava lá aquele mesmo pessoal, já estava ficando com cabelo branco, eles estavam sempre lá jogando sinuca, bebendo a cervejinha deles, aquela conversa de botequim, né? Rindo, tudinho. Nunca foram no centro, nunca fizeram, entre aspas, nada assim positivo para a vida do outro, né? E a senhora, o pessoal estarefeiro do centro, falou: poxa, mas criticando, né? Isso é absurdo, né? A gente aqui está trabalhando, está evoluindo, está fazendo caridade, está aprendendo. E esse pessoal já está há tanto tempo, há 20 anos, que eles estão aí fazendo a mesma coisa. Vai lá, trabalha, depois corre para cá para baixo, chega tarde, noite em casa, etc. Aí o Chico revela que eles, na verdade, aquele grupo de pessoas que ali estavam, no passado eles eram assassinos. Eles saíam para saquear, para matar, para estuprar as mulheres. Então, nessa encarnação, eles já era um avanço. O que para a gente achava que era uma coisa absurda, né? Ah, estão ali só bebendo a cervejinha deles, fumando, conversando, jogando conversa fora, mas já era uma evolução. Então, é a questão do outro olhar. E para a gente é uma coisa assim absurda, porque a gente está comparando comigo, né? Estou comparando comigo. Então, eu vou lá e acho absurdo. Mas ali já era uma evolução também. É claro que numa outra encarnação, de repente, pode ser tarefeiro, espírita, seja o que for. Mas eles também estavam no processo de evolução. Talvez até mais do que a gente, se for comparar o ponto que eles saíram e o nosso ponto. Tem gente que fala: ah, eu sou muito virtuoso, meu querido. Eu já parti de um ponto X e só andei 2 passinhos. O cara era assassino, hoje ele está bebendo e fumando, mas ele agora não pensa mal mais de ninguém, nada. Ele deu um avanço de quase 1 quilômetro e eu dei um passo de 2 gramas. Aí eu penso que eu sou superior, porque eu não faço o que ele faz. Se for comparar em matéria de avanço, ele avançou muito mais do que eu. Eu só dei um passinho pequenininho e acho que também tá bom. Tá bom, eu faço lá, uma vez por semana eu vou no centro, faço a minha caridade. Já tô salvo, já tenho um pedacinho de nosso lar para mim lá. Tem uma casinha pequenininha, arrumadinha, cheirosinha para mim, porque eu faço a minha caridade. Eu vou lá, dou meus passezinhos, faço minha palestra lá, faço um estudozinho e etc. A gente tem que começar a mudar esses conceitos nossos, né? Minha imagem saiu, né? Fugiu. Deixa eu ver aqui que a minha. Gente, deu para entender, Vitor?
Tranquilo. Não, é porque eu tenho repetido esse, em alguns estudos essa passagem que você comentou, né? Eu gostaria de saber, então foi muito bom saber que foi do Ramiro Gama, porque eu me lembro que foi através do Chico, né? É naquele lindos casos de Chico Xavier, Creio que é esse. E tem também o próprio porque eu Adelino. tenho esse livro, procurei e não encontrei. Isso que eu estou te Vou perguntando. procurar depois e posso te falar a fonte exata. Tá? É porque a gente comenta as coisas, é bom saber a fonte direito. Eu falo que é Chico, mas Chico com Ramiro Gama, mas já melhorou. Obrigado, meu irmão. São dois livros, é o Ramiro Gama e o Adelino, que também fala que tem uma biografia do Chico, os dois que falam sobre isso. É bom, né? Porque é uma passagem interessante que nós ainda somos muito hipócritas, né? Nós gostamos de ver o erro dos outros só para poder a gente se achar melhor. Mas eu não digo, não é nem proposital, é que já está muito forte isso dentro de nós às vezes, né? A gente Julgar. parece um Então, pouco criança, né, de vez em quando. é. E tem momentos que a gente recai um pouquinho, né? Esquece. O Marcelo fez um comentário aqui interessante. Ó. Professor Cláudio, esta encarnação consegui ficar longe de alguns vícios. Meu pai faleceu pelo alcoolismo e meus irmãos adquiriram o vício do álcool. Entretanto, um deles parou por determinação médica. Pergunto você disse que o vício moral pode ser mais grave do que o vício, né, físico. Qual vício moral seria mais grave no seu entendimento? O nosso entendimento, Marcelo, não importa tanto não, né? A gente traz o entendimento dos espíritos superiores. Eles falam para a gente que os dois piores vícios da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E quase todos os demais males estão radicados nesses dois vícios. A pergunta 920, Allan Kardec pergunta qual dos vícios morais seriam os mais graves. E eles falam, é, eles dão a resposta que é aquele quando você só pensa em você mesmo. Você quer que é um interesse pessoal, chama de interesse pessoal, ou seja, o egocentrismo, o egoísmo. Então, quando você só pensa em si, daí vai nascer uma série de outras coisas, aquela pessoa que não ajuda, aquela pessoa que é jactanciosa, aquela pessoa que muitas vezes é uma déspota dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, ou então na sua organização de trabalho, é aquela pessoa que não consegue se relacionar com ninguém. Então, esses são os vícios morais, esses são muito mais graves do que os vícios físicos. Os vícios físicos vão trazer alguma dificuldade, vai trazer matrizes espirituais que vai trazer consequências drásticas para cada um de nós, mas os vícios morais vai nos fazer enterrar a nossa própria consciência de culpa, muitas vezes necessitando de diversas encarnações para poder consertar aquilo. Existem males, numa encarnação que a gente faz, que a gente precisa de 3, 4 para poder consertar. O Aulus tem uma frase que eu gosto muito no livro Ação e Reação, que ele fala: não se apaga séculos de trevas e minutos de luz. Nós estamos com alguns minutos de luz, gente. Nós estamos aqui por volta de quase 3.000 encarnações nesse planeta. Quantas encarnações que nós estamos aqui fazendo alguma coisa realmente boa, digamos assim? Eu, há 4 séculos passados, eu estava matando gente lá. Estava lá como um pirata lá, trucidando, matando um montão de gente. Aí hoje eu sou espírita, então eu resgatei tudo. Tudo que eu fiz errado há 400 anos atrás, nessa encarnação eu consertei tudo? Claro que não. Então lá, a minha experiência lá como pirata, eu ainda tenho que estar muitas encarnações para poder consertar as besteiras. E assim somos nós, gente. Começar a ver o nosso passado e vai olhar e falar, eita, nós, a ficha corrida nossa é grande, gente. É muito grande. Tanto quando a gente desencarna, os espíritos superiores falam que só vou descobrir 3. Porque se falar tudo, a gente vai querer se morrer de novo. A gente está desencarnado, vai desencarnar de novo se a gente descobrir tudo. Por isso que eles acabam determinando, mas 3 é suficiente, porque você não vai conseguir entender muito mais do que isso, não. Deu para entender, Marcelo? Se não deu para entender, se está alguma coisa complementar, você fala, tá, meu querido? A Ângela está aí também, eu não falei com a Ângela. Boa noite, Ângela, tudo bom? Ângela, Célia, A Célia está boa aí, caladinha. Andréia, Viviane, cantou uma boa aí. Celeste, Hoje o pessoal está muito Maria calado. das Neves, cantou uma boa aí. Ana Rosa, só, uma boa mesmo. É, vamos lá, quero ouvir vocês, hein? Vamos lá, gente, segunda pergunta. Vamos lá, vocês quiserem, pode parar a gente a qualquer momento, tá?
qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Ou aquela pergunta que todo mundo já fez um dia, gente, acho que duvido. Eu já tive que responder, de repente, umas 200 vezes essa pergunta. Quanto tempo tu leva para encarnar? Nesse dia nós estávamos aqui na nossa reunião, nós fundamos um centro espírita aqui, né? Nós temos umas meninas que vêm aqui, elas perguntam tanto, mas eu adoro, eu acho bom, porque a reunião, quando dá uma hora, quando eu vejo, pum, já acabou a reunião, elas perguntam demais, e uma delas estava com uma percepção que uma avó dela, uma, né, avó, que faleceu com muita dificuldade, que ela está encarnada na família, e começou a passar uma série de entendimentos. Nós fizemos uma captação psíquica e percebemos, chegamos à conclusão que tudo leva a crer que aquela pessoa que está encarnada realmente seja a avó, só que tem 13 anos, 14 anos que essa avó desencarnou, e ela perguntou se é possível. Eu falei, claro que é. Principalmente que a avó tinha problemas seríssimos. Era uma pessoa muito difícil. Teve problemas assim com todo mundo, abandonou a mãe, abandonou as filhas, abandonou todo mundo, e depois se casou, traiu o marido, fez uma. E o que a espiritualidade nos fala? Quanto mais inferior, menos tempo na vida espiritual e mais tempo na vida encarnada. Enquanto mais superior, mais tempo para você reencarnar. Tá? A Ângela falou que chegou atrasada, isso aí. Então, o André Luiz responde: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Com mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para a alta ascensão. Ou seja, em outras palavras, quanto mais superior, mais tempo no plano espiritual. Quanto mais inferior, menos tempo no plano espiritual, guardadas as devidas proporções. Isso não é uma regra absoluta, tá bom, gente? Mas existem espíritos que são tão difíceis que eles não podem ficar desencarnados. Eles batem e voltam, a chamada reencarnação compulsória. Então, muitos deles. Alguns outros, têm algumas exceções que ficam bastante tempo. Nós vemos lá o doutor Teocrasto, o caso de Gregório ficou 800 anos para desencarnar. Nós temos espíritos trevosos, por exemplo, esses magos negros que ficam 2.000, 3.000 anos para reencarnar. Tem um livro excelente do Hermínio Miranda chamado História que os Espíritos Contaram. Nós temos lá um caso do espírito 100 anos antes de Cristo. Ele estava preso numa monoideia há 2.100 anos. Ele estava desencarnado, não sabia que estava desencarnado e preso na monoideia. Mais de 2 milênios, 2.100 anos. Ele não sabia nem quem era Jesus. Ele não sabe, nunca, não teve, nunca ouviu falar de Jesus, porque ele era do tempo antes de Jesus e estava totalmente ebetado. Então, nós temos casos desses. Mas a maioria das pessoas, a pergunta foi muito bem formulada, que está perguntando o quê? Espíritos medianos. Entre aspas, somos nós. Nós não somos aqueles espíritos terríveis, mas também não somos aquele espírito iluminado. Nós estamos aí mais ou menos no meio termo. Né? Vamos lá, gente? Mais alguma pergunta? Não? Ah, Professor, eu tenho uma pergunta. fala, minha querida. É, no caso de um espírito obsessor, um exemplo, tá? Vamos citar assim, uma pessoa desencarna, uma pessoa difícil, uma pessoa com temperamento muito complexo, e ela desencarna e fica obsediando a família onde ela viveu. Essa pessoa, esse espírito, ele tem prioridade na reencarnação ou ele pode continuar obsediando enquanto ele não se determinar a sair daquilo? Tudo tem Você um entendeu o que eu perguntei? Eu fui ciclo. clara? Deu para entender perfeitamente. Tudo tem um ciclo de determinação divina, tá, gente? Chega um momento que a lei de Deus fala basta e acabou. Quando Deus fala basta, acabou. Quando falamos Deus, não estou falando daquele velhinho, etc. Não, né? Estou falando da lei. A lei, ela estabelece que naquele momento não há mais como você continuar naquela dificuldade. Nós temos aquele caso, a libertação daquela mulher, que ela obsidiava a família inteira. Ela, quando era encarnada, ela aborrecia o marido, ela arrumava briga com todo mundo, ela foi uma peste na vida das filhas dela, era uma pessoa assim, terrível. Ela desencarna, ela vai lá no cemitério e o fio de prata não é cortado, ela não consegue voltar para casa. Ela fica presa dentro do cemitério. Os
o fio prateado está lá, ela fica percebendo e vendo e sendo quase que consumida. Ela acaba sentindo todo o processo de formigamento, de putrefação do corpo, ela fica ali num processo de sofrimento enorme. Quando a André Luiz vê aquele sofrimento tão grande, a André Luiz tem uma comoção, um carinho tão grande, um amor tão grande, uma pena tão grande, que vai lá para cortar. Quando ele vai cortar, o Gubo chega e fala, não faça isso. Ele fica assim espantado, mas como assim? A mulher está sofrendo, está presa aqui no cemitério, dentro dos seus despojos mentais, porque ela não conseguiu desprender-se do fio prateado. Ele fala, não, porque aí conta a história dela, isso que eu falei, e ela voltaria imediatamente e tornar-se-ia um problema gravíssimo para a família não merece isso. A família já resgatou o seu processo. O problema agora é só dela. Estamos aguardando o momento de consciência dela para então realocarmos no corpo físico. Mas ela nem permissão teve de voltar para a casa dela, mesmo desencarnada. Então estava esperando o momento dela amadurecer, dela entender que era só o sofrimento, para que ela pudesse retornar aí a um mau corpo físico, para que ela pudesse reencarnar de novo e aprender na carne. Então tem alguns casos que os irmãos podem até retornar e obsidiar alguns irmãos, mas aí vai depender de uma série de fatores, inclusive de faltas e perfeições morais dos encarnados. Se esse desencarnado não tiver nenhum tipo de comprometimento, nenhum obsessor vai conseguir chegar perto dele. Essa família lá do livro Libertação é um caso clássico disso. Eles não mereciam ser obsidiados, então ela não podia retornar à casa para obsidiá-los. E teria que reencarnar. Deu para entender, Aninha? Oi, professor. Obrigada, entendi sim. Isso aí, gente. Nós temos só mais 9 minutinhos para fazer mais, avançar um pouquinho mais. A outra pergunta é a pergunta mais simples, né? Poderíamos identificar algum elo de evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Aí ele responde: além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. E não respondeu nada, tá, gente? Às vezes os espíritos fazem isso, eles enrolam e não respondem, tá? Então, ele não respondeu. Por quê? Porque isso é avanço material. São os cientistas que têm que descobrir. Ah, tem um elo no plano espiritual? Claro que tem, gente. A evolução é em dois mundos. É no plano material e no plano extrafísico. O chamado elo perdido, muitas vezes, pode estar radicado no perispírito, no corpo espiritual. Então, quando a ciência avançar em um entendimento da vida espiritual, a ciência vai crescer, vai evoluir de uma maneira extraordinária. Tá? Temos aqui um comentário. Marcelo. Vamos lá, professor Cláudio, estamos já há algum tempo vivenciando a transição planetária. Desde anterior ao tempo da vinda de Jesus Cristo, esses irmãos e irmãs que estão desencarnando nesses eventos geológicos e outros como estão sendo recebidos na espiritualidade. Gente, a questão da recepção da vida, da espiritualidade daqueles que desencarnaram em expiações coletivas, elas são comuns, gente, são iguais como desencarnação normal. Nós fizemos uma live sobre Covid, está lá no nosso canal, e a pergunta, assim, uma das perguntas mais falada, principalmente naquela época da pandemia, era como é que eles estavam sendo recebidos no plano espiritual, esses desencarnados pela Covid. Lembramos que não existe um modo específico, todo mundo vai ser recebido do mesmo jeito. Não, porque existem aqueles que desencarnaram, nós temos dois amigos aí de São Gonçalo, um é médico, era médico veterinário, o outro era professor com 2 faculdades, diretor de escola, e eles eram totalmente contra a vacina, resolveram não tomar a vacina, um contaminou a esposa e uma filha dela e ele veio a falecer. O outro médico, pessoa esclarecida, médico veterinário, também teve todas as orientações, foi pedido, ele era casado com outro rapaz, o outro rapaz pediu, pelo amor de Deus, que ele usasse a vacina, ele falou que não, porque a pessoa que estava lá responsável pelo país falou que não ia tomar, e ele também não ia tomar, e ele veio a morrer também porque não tomou a vacina. Aí chega no plano espiritual como? Suicida. Porque sabe, tem lá o remédio na sua frente, por questões variadas, acabou não aceitando tomar aquele remédio, sabendo que é a cura dele. É diferente daquele outro que desencarna não por culpa dele, mas por outras contingências. Então, esse que você chegar no plano espiritual vai ser acolhido, etc. O outro é um suicida. E nós estamos falando de pessoas esclarecidas, não estou falando de pessoa analfabeta. Uma com 2 faculdades, o outro médico,
Quer dizer, pessoa que tinha esclarecimento, que tinha conhecimento, não é uma pessoa totalmente ignorante, digamos assim. Então, as pessoas que desencarnam por provações como esse da Turquia, né, passou de 30 mil pessoas, elas vão ser recebidas no plano espiritual, ser acolhidas com carinho, com amor, mas assim como os outros também, que desencarnam, também serão acolhidos. O Marcelo falou, meu irmão desencarnou pela Covid, 19 a 50 anos, bem novo, né? Muito novo. 50 anos, está na flor da idade. Eu estou com 53, fiz 53 semana retrasada, né? Então, se a vida começa aos 40, né? Com 50 está com 10. Né? Gente, vamos lá, dá para ler mais uma pergunta. Vou ler mais uma pergunta aqui. Ó. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, da quais o princípio inteligente estagia? Será que ainda na atualidade os instrutores espirituais interferem nas formas evolutivas inferiores? Lembrar, gente, que essa palavra aqui, ó, deixa eu botar aqui, acentuar para vocês prestarem atenção. Formas evolutivas inferiores. Não existe isso, tá, gente? Essa resposta, essa pergunta foi muito mal formulada. Não existe forma inferior. A teoria da evolução fala de adaptação. Não existe nenhum ser mais evoluído que outro. Nós não somos mais evoluídos que macaco, porque nós somos macaco. A gente costuma, acho que na semana passada a gente estava falando sobre isso, se não me engano. A questão do leão e do tubarão. Quem é mais evoluído? Pega o leão, joga no meio do oceano. Pega o tubarão, joga no meio da savana. Ou seja, eles são evoluídos, eles são adaptados ao meio onde eles se encontram. Tirou daquele meio, pronto. Então, não existe formas evoluídas inferiores umas às outras. Existem formas adaptadas aos meios. Então, todas as pessoas, todos os animais, todas as formas de vida que existem hoje, elas estão no ápice da evolução, porque elas se adaptaram aos meios onde elas se encontram. Então, são todos evoluídos. Isso é uma ideia equivocada da ciência do passado e que a gente não pode reproduzir na doutrina espírita. Isso é falta científica, tá? Aí André Luiz fala assim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Sim. Então, os espíritos superiores são chamados numes tutelares, os senhores do karma, é, chama de alma coletiva, né, que é o engenheiro sideral responsável pelas almas coletivas, eles são responsáveis pela evolução desses companheiros. Nós fizemos 2 estudos nosso, aqui sobre elementais, em que nós explicamos sobre isso. Está lá no nosso canal também, foi mais de 2 horas explicando sobre isso, a forma perispiritual deles, etc. Tá? E terminar, gente, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos? Primeiro, só entender algumas coisas também, tá? Animais superiores abaixo do homem também não existe isso. Isso é um erro também grave. Animais superiores, está falando daqueles animais que já têm pensamento contínuo, ideia raciocinada. Quem vê, por exemplo, o Rin-Tin-Tin, o pessoal da antiga, né? Rin-Tin-Tin, ele falava que ele associava uma experiência quando ele era filhote e ali ele reproduzia quando era adulto. Então, ali é um tipo de inteligência também. Então, aqui está falando, não existe, que esses animais também têm a sua evolução, tá bom? Não quer dizer que o cachorro vai ser gente? Não, cachorro é cachorro. Gente é gente, tá? O princípio espiritual, ele ali inicia, mas não é cachorro, não é macaco, não é gato, não é nada disso, tá? Aí ele fala que ideias fragmentos, né? Ideia fragmento é aquela ideia que é o pensamento já, quanto nós temos o pensamento contínuo, o animal tem aquele pensamento um pouco mais elaborado, sendo que está avançando também, porque tem alguns que tem, a gente poderia falar muito sobre isso, mas só temos 2 minutos, não dá para estender um pouco mais sobre isso, a questão do macaco, etc., né? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos em determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Correto. Assim, nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muá e o cavalo como elementos de nossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Esqueceu do Gonfi, que é um dos mais inteligentes de todos, né? A baleia orca, que também é muito inteligente, o pinguim. Ele esqueceu desses outros, mas avançar um pouco mais esse conhecimento. Gente, temos aí 1 minuto para terminar a nossa reunião. Perguntar se o pessoal tem alguma colocação, alguma discordância, alguma pergunta, antes da gente dar por encerrada a nossa reunião. Tudo ok? Eu só tenho a agradecer. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Obrigado a todos aí, né? Eu também. Agradeço Rever sempre, tudo. professor. A André está falando que eu não conhece esse livro. É o Evolução em Dois Mundos, André, que a gente está estudando, que está se referindo. Esse é um livro bastante conhecido, publicado em 1958 pela psicografia do Chico. É um livro muito bom, nós estamos terminando ele, tá? Nós temos uma pretensão de voltar lá para Nosso Lar, que é aquele livro pseudolmente fácil, né? Que é um dos livros mais complexos da doutrina e o pessoal pensa que é fácil. Então nós temos essa pretensão. E agradecer a todos aí, gente, todo mundo que esteve presente, que está presente, pessoal que colaborou com pergunta, a Ana, o Vitor, o Marcelo, e todo mundo, né, que está presente aí. Lembrando que semana que vem é quinta-feira, nossa live, tá, gente? Então, quem quiser, lá pelo nosso canal, nós estamos trazendo alguns temas mais complexos nas quintas-feiras pelo YouTube, e no sábado aqui nessa reunião nossa do Zoom, que agora mudamos o horário, às 7h30 o Átila está fazendo a gente, que eu acho que é muito importante também, tá? Então, o pessoal sai daqui, descansa uns meia hora e vai lá para outro estudo também. A Marcelo fez um comentário aqui, ó. Leon Denis diz sobre os 4 princípios da evolução espiritual, do princípio inteligente. Fica para a próxima, obrigado, professor. Nós até comentamos isso, tá? O estágio da alma que dorme, né? Que dorme no mineral, que se agita no vegetal, que sente no vegetal, que se agita no nominal e acorda, que se agita no animal e acorda no homem. É uma explanação bastante interessante, tá? A Ângela falando mesmo, chegando mais tarde, é sempre muito bom estar aqui. Isso aí, gente. Bom, então vamos fazer a nossa prece? Eu vou colocar aqui uma musiquinha e depois nós vamos fazer a nossa prece final. Alguém gostaria de fazer a nossa Professor, prece? professor, já que o senhor mencionou lá que nós estamos fazendo a Gênesis lá, hoje eu não vou poder estar com os irmãos lá, porque eu estou internado aqui ainda, né? Para quem não sabe. Mas alguém vai fazer, não? Era bom se tivesse alguém, né, que pudesse substituir e fazer no seu lugar, alguma das pessoas Pois que é, participam, né? eu posso abrir o estudo lá. Se a Antonielli tivesse aqui, a Antonielli que era aquela que está sempre ali, né? Só que ela tem o Tem, um- problema da internet, né? Ó, tem um a tempinho, Ana Vitor? Rosa, a Ana Rosa, a Ângela, são duas pessoas aí também que gostam muito, tá? Maria das Neves. Eu era para ter saído para dar uma olhada nos meus pais lá, porque eu não posso me comprometer muito. Mas que eu sempre entro e fico. Mas às vezes eu entro atrasado. A Angela falou que infelizmente também não pode, né? É. Gente, queria agradecer a todos, né? Vou botar uma musiquinha aqui para fechar e depois nós vamos fazer a nossa prece, tá? Deixa eu só colocar a música aqui bem grande. Pronto. Alguém gostaria de fazer a nossa prece depois da música? Alguém gostaria ou não? O Vitor acaba sempre fazendo. Se fosse alguém além do Vitor, tá todo mundo. Posso fazer a leitura aqui de uma página do livro Pão Nosso, aí o Vitor ele faz o encerramento. Pode ser? Pode ser. Aí eu ia botar uma música para vocês. Pode colocar. Eu acho que não me impede, não. A música aqui, não sei se vai tocar. Se não tocar, aí vocês me avisam, tá? Fazer um favor. Acho que tá tudo certo aqui. Compartilhar som. Vou botar aí, dar um feedback aí, ok, Vitor, se tiver a música estiver indo aí. Conserva o modelo. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas um sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar um irmão doente e ouvi-lo em pessoa.
A expedição de auxílio é uma gentileza que te agariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferia preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem um canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim, como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres da memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com as realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Que assim seja. Jesus amado, mestre amigo, companheiros espirituais que estão sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre nos intuindo para o bem. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui no estudo. Gratidão, Senhor, pelo nosso irmão Cláudio, que tão carinhosamente passou para nós o estudo. E como nos diz a música, Senhor, que possamos deixar essa criança nossa interior voltar a renascer no dia a dia de nossa vida, Senhor. Ver as coisas com os olhos do amor, sem maledicência. Perguntar, Senhor, com carinho, Senhor, que possamos realmente buscar essa criança interior que está dentro de nós, perdida, precisando de ajuda, Senhor, com carinho, com amor, com compreensão. Temos a certeza, Senhor, de que essa criança, ela retorna. Em nome de Jesus, em nome dos benfeitores espirituais, que possamos olhar para todos com um olhar fraternal. Estender as mãos com amor. Enxergar com carinho e falar com sabedoria, Senhor, e simplicidade. Obrigado por tudo, Senhor. Que o teu amor envolva cada um de nós. Que o teu amor envolva cada irmão que aqui está e aqueles que não conseguiram entrar, Senhor. Que cada lar que aqui está representado possa receber o teu amor, a tua paz e a infinita misericórdia do teu amor. Que assim seja. Graças a ti e graças a Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Muita paz.